Olá, tudo bem? A aula de hoje será fantástica. Falaremos sobre a grande promessa da medicina do século XXI. Hoje comentaremos sobre as células-tronco. Para entendermos o que é uma célula-tronco, primeiro precisamos lembrar que um organismo pluricelular, como por exemplo um ser humano, é formado por trilhões de células. Mas essas várias células que compõem o corpo de um indivíduo, claro que não são todas iguais. Nossas células são diferentes umas das outras. Elas apresentam especializações. O que seriam células especializadas? São aquelas que executam no organismo uma determinada função, uma função específica. Por exemplo, nossas fibras musculares têm um importante papel de realizar contração para que nós possamos executar movimentos. Já nossos neurônios propagam estímulos elétricos que nós chamamos de impulsos nervosos. Já as hemácias fazem transporte de gases, principalmente o oxigênio, através da corrente sanguínea. Veja, você percebeu bem, cada célula em nosso corpo tem como se fosse uma profissão. Ela é especializada para uma determinada função que ela deve realizar para o bem do corpo como um todo. Entretanto, nem todas as células apresentam-se especializadas. Existem células, que são exatamente as células-tronco, que nós chamamos de células indiferenciadas ou células não especializadas. São aquelas células que ainda não apresentam uma função particular, ainda não apresentam no organismo uma profissão definida. Essas células, que nós chamamos, eu repito, células-tronco, apresentam uma grande vantagem, chamada de potencialidade. O que significa isso? Elas têm o potencial de se transformar, elas podem dar origem a qualquer outro tipo de célula. Então, por exemplo, uma célula-tronco pode se diferenciar e originar um neurônio e passar a propagar impulsos nervosos. Ou uma célula-tronco pode se especializar em fazer transporte de gases e originar uma hemácia. É isso que as células-tronco trazem como sua grande esperança para a medicina. Essa capacidade de originar outras células e, portanto, formar os diversos tecidos que constituem o corpo de um indivíduo como ser humano. Mas é importante que nós aprendamos que há dois tipos básicos de células-tronco. De um lado, as células-tronco embrionárias. Do outro, as células-tronco adultas. Como o nome deixa claro, as células-tronco embrionárias são aquelas que estão presentes no embrião. Para entendermos melhor, claro que você lembra que todos nós começamos a nossa vida a partir do momento em que ocorre a fecundação. A união do gameta masculino, o espermatozoide, com o gameta feminino, o óvulo. Daí resulta uma única célula, o ovo ou zigoto. Essa célula, através de divisões mitóticas, acaba originando um pequeno embrião, que com mais ou menos 5 dias é chamado de blastocisto. É exatamente nessa época que nós chegamos ao útero materno e implantamos, no endométrio, a camada interna do útero, para dar início ao processo de gestação. Nessa fase de blastocisto, que eu repito, é o embrião com 5 dias, nós podemos observar uma camada externa de células, que dará origem à placenta, e uma camada interna de células, uma massa de células interna, onde estão as chamadas células-tronco embrionárias. São essas células que podem ser utilizadas pela medicina na terapia para a regeneração de tecidos. Essas células-tronco embrionárias apresentam uma grande vantagem. Qual é? Elas são pluripotentes. Grave bem, pluripotentes. O que isso significa? Elas têm uma grande versatilidade. Elas podem originar praticamente todos os tipos de células especializadas, todos os tecidos do nosso corpo. Ou seja, para simplificar, uma célula-tronco embrionária sendo pluripotente pode dar origem a um neurônio, a uma fibra muscular, a uma célula óssea, a uma célula hepática. Não há limites. Ela tem uma grande versatilidade, como eu disse antes. Por outro lado, mesmo em organismos adultos, como eu, você, existem também células-tronco em determinados órgãos e tecidos do corpo. Por exemplo, nós temos células-tronco no interior dos ossos, na chamada medula óssea, na polpa dentária, no cérebro, na pele, no fígado. Essas células presentes em tecidos e órgãos de indivíduos adultos são logicamente chamadas de células-tronco adultas. Porém, essas células não são tão versáteis como as células-tronco embrionárias. Elas não são pluripotentes. Perceba bem agora, elas são apenas multipotentes. O que quer dizer isso? Elas podem originar
alguns tipos de células especializadas, porém não todos. Elas não podem originar todos os tecidos do corpo. Tomemos um exemplo bastante importante. De todas as células-tronco adultas, a mais estudada, a mais bem conhecida, é a célula-tronco hematopoética. Parece um nome complicado, mas eu simplifico para você. Essa célula-tronco é exatamente a célula-tronco da medula óssea, encontrada no interior dos nossos ossos, como, por exemplo, o osso ilíaco. Essas células da medula óssea, essas células tronco-hematopoéticas, elas podem originar as células do tecido sanguíneo. Por exemplo, uma célula-tronco da medula óssea pode originar uma hemácia, um glóbulo branco ou leucócito, ou as células que originam as plaquetas. Mas normalmente elas não originam outras células de outros tecidos, a não ser em condições especiais de laboratório. Então, é bom que eu ressalte isso. A grande diferença entre células-tronco embrionárias e adultas, qual é? Célula-tronco embrionária é pluripotente, muito versátil, origina todos os tecidos. Célula-tronco adulta é apenas multipotente, tem versatilidade menor, não é capaz de originar todos os tecidos. Agora que já temos uma ideia sobre o que são células-tronco, é importante que a gente também destaque a sua grande importância na medicina. Essas células-tronco estão sendo utilizadas para exatamente o tratamento de doenças, tanto traumáticas como degenerativas, nas quais é necessário a regeneração de órgãos e tecidos. Um excelente exemplo. Nós sabemos que, conectando o cérebro às outras partes do corpo, existe um órgão nervoso tubular chamado medula espinhal, que passa dentro da coluna vertebral. Essa medula espinhal, não confunda com medula óssea. A medula óssea é a parte interna do osso. A medula espinhal é um órgão em forma de tubo, feito de feixes nervosos, que fica dentro da coluna vertebral. Essa medula espinhal tem uma importante função: propagar impulsos nervosos do cérebro para os vários músculos do corpo, nos permitindo executar movimentos. Em alguns acidentes, como por exemplo acidentes automobilísticos, essa medula espinhal pode ser rompida, ela pode ser lesionada, e isso resulta em paralisia. Se ocorrer uma lesão na parte superior da medula, na região cervical, isso pode provocar a chamada tetraplegia, paralisia dos 4 membros. Se ela ocorre numa região mais inferior, a região sacra, isso pode provocar a paraplegia, paralisia dos membros inferiores. Essas pessoas paralíticas não perdem só a motricidade, a capacidade de realizar movimentos, mas também perdem, é bom destacar, a sensibilidade. Elas se tornam insensíveis. Ora, nós sabemos que o tecido nervoso não se regenera em condições normais. O que poderia ser feito com células-tronco? Poderíamos pegar células-tronco e transplantar para a medula espinhal no local onde ocorreu a lesão. Essas células-tronco, ali colocadas, se diferenciariam em novos neurônios, regenerando o tecido nervoso da medula e permitindo novamente a passagem de estímulos nervosos, de impulsos nervosos, talvez permitindo não só a capacidade de readquirir a sensibilidade, mas como também talvez até mesmo o indivíduo paralítico poder voltar a se movimentar e quem sabe até andar. Imagine, essa é a grande esperança das células-tronco. Da mesma forma, poderíamos tratar um indivíduo que sofreu de um infarto do miocárdio. Poderíamos transplantar células-tronco para o coração danificado. Sabemos que no infarte, uma parte do coração entra em necrose, morre por falta de irrigação sanguínea. E o miocárdio também, o músculo cardíaco, não é capaz de regeneração. Através de implantes com células-tronco, o músculo cardíaco poderia ser renovado e pessoas com lesões cardíacas poderiam, consequentemente, readquirir a capacidade contrátil normal do coração e, consequentemente, ter uma qualidade de vida bastante melhorada. É isto que é célula-tronco, a grande esperança para a cura de várias doenças, como, por exemplo, o mal de Parkinson, o mal de Alzheimer, queimaduras. Um outro grande exemplo, a diabetes mellitus tipo 1, certo? Ainda mais, doenças cardíacas como o mal de Chagas, ok? E tantas outras. Agora, é importante sempre ter em mente que a utilização dessas células-tronco requer, obviamente, uma ética profissional, exige questões morais que devem ser, obviamente, debatidas pela sociedade. Com isso, estamos terminando essa aula. Estude bastante, estou torcendo por você.